O problema é que quanto mais você luta com a ansiedade, mais ansioso você acaba ficando. Pessoal, nesse vídeo nós vamos tentar entender um pouco melhor o que é ansiedade. Tentar aqui desenhar um pouco mais essa chamada ansiedade que a gente tanto fala e, de certa forma, a partir dessa compreensão, que nós possamos criar alguns mecanismos, algumas ferramentas para lidar com isso e diminuir essa sensação, esse sintoma que está cada vez mais alarmante nesse mundo. Mas antes de eu falar sobre ansiedade, pessoal, quero dizer para quem está assistindo esse vídeo que a partir dessa semana eu estarei atualizando o YouTube toda semana com um vídeo novo. Então pode acompanhar o canal aqui que toda semana vai ter um vídeo novo, um assunto diverso sobre autoconhecimento, terapia, psicanálise, filosofia, enfim, tudo que possa agregar ao desenvolvimento pessoal. E para que eu possa estar continuando a alimentar esse canal aqui, eu quero contar com você que já vem acompanhando o meu trabalho há algum tempo, para que você se inscreva nesse canal, para que você deixe o joinha ali, porque isso vai de fato motivar, isso vai de fato incentivar esse canal a crescer. Então eu estou assumindo aqui o meu compromisso de toda semana estar colocando um vídeo novo que vai ajudar você, e eu quero também que você retribua fazendo a inscrição, ativando o sininho ali, deixando seu joia, para que a gente continue crescendo esse canal e assim como eu vou crescer os vídeos, que também possa crescer o seu conhecimento, o seu desenvolvimento pessoal. Valeu? Então vamos lá. O que é essa tal ansiedade? Esse problema que tantas pessoas estão enfrentando e cada vez mais as pessoas querem entender, querem saber o que é essa ansiedade e principalmente querem se livrar da ansiedade, querem dar um jeito de tirar isso que elas estão sentindo, que de fato acaba aumentando ainda mais essa sensação de ansiedade. Mas vamos partir aqui primeiro da seguinte análise. Ansiedade é medo. Ansiedade é medo, tá? Vamos partir do pressuposto que toda pessoa que está ansiosa, ela está com algum tipo de medo. Se você voltar um pouquinho no tempo e lembrar lá na sua infância, você vai perceber que as crises de ansiedade que você tinha, elas sempre aconteciam quando estava prestes a acontecer alguma coisa, ou pelo menos quando você imaginava que alguma coisa iria acontecer. É interessante perceber, por exemplo, que eu ficava ansioso na escola antes de ter que fazer alguma apresentação de trabalho, ou ainda mais cedo, quando eu tinha que declamar alguma poesia em alguma data comemorativa, ou ainda eu ficava ansioso antes de alguma competição escolar, ou quem sabe ainda ansioso quando tinha que falar com alguma pessoa, ou até mesmo ansioso quando alguém prometia me bater no final da aula. A ansiedade, ela sempre acontece quando nós sentimos que algo está para acontecer e, em geral, algo que pode nos prejudicar, que pode nos expor, que pode nos colocar numa condição de vulnerabilidade. Até mesmo algo muito bom que estamos esperando nos deixa ansioso, por quê? Porque é algo tão bom que nós temos medo que não aconteça, não é verdade? Então a ansiedade, ela sempre está relacionada a uma sensação de medo. O que acontece? Por que a ansiedade ela acaba se tornando algo incontrolável nas pessoas e mesmo talvez eu não sabendo do que eu tenho medo ainda, eu continuo sentindo aquela angústia, aquele aperto, aquela aceleração no batimento cardíaco, sem eu saber exatamente o que está acontecendo. Veja bem, a ansiedade ela é causada pelo medo. Então o que acontece? Depois de adulto, nós continuamos ainda seguindo esse mesmo padrão, né? Toda vez que algo pode acontecer, ou no mínimo quando eu acredito, né, mesmo que de forma inconsciente, que algo possa acontecer e que esse algo me torne vulnerável, automaticamente eu disparo uma reação de luta e fuga, eu entro numa sensação de ansiedade. Entretanto, o que acontece que causa ansiedade nas pessoas? Vamos aqui a algumas possibilidades e como que seria possível de compreendê-las. Pessoas que me procuram muitas vezes pedindo ajuda em relação à ansiedade se encontram em determinadas circunstâncias. Pessoas que estão passando por uma crise realmente no relacionamento ou no trabalho,
Ou seja, quando a pessoa está percebendo que algum ciclo está se encerrando. Essa é uma causa muito comum de ansiedade. A pessoa percebe que um ciclo está se encerrando, a pessoa percebe que o relacionamento está acabando, ou que o emprego não está mais sendo a mesma coisa, os negócios não estão indo muito bem, e isso dispara exatamente a sensação de medo. Medo que o relacionamento acabe, medo do que vai ser depois do relacionamento, medo que a empresa feche, né? E o que acontece? Automaticamente esse medo dispara essa sensação, essa reação que é até fisiológica, uma forma de você se proteger, né? Uma forma de você criar algum tipo de ação que te previna. Né? É um instinto de sobrevivência essa ansiedade. Entretanto, o que acontece? O que reforça a ansiedade e por que algumas pessoas acabam sentindo muita ansiedade? Veja bem, o que reforça a ansiedade numa pessoa é justamente a crença que ela tem em relação a este algo que pode acontecer. Como assim? Imagina comigo, uma pessoa da qual os seus pais na infância passaram por um divórcio, uma separação, ou que seus pais brigavam muito, aquilo era muito conflitante. E essa criança naturalmente sentiu muito medo disso na infância. Ela sofreu muito com aqueles acontecimentos, aquilo abalou muito ela, foi muito sofrível. A partir dali, aquela criança cria uma crença, né, que fica muitas vezes inconsciente por muito tempo, de que uma separação, de que uma briga, de que um conflito entre relacionamento, que o fim de um ciclo é uma coisa que é apavorante. Quando essa pessoa se percebe chegando a um momento da sua vida em que ela tem que passar por uma situação como essa, não ativa mais um medo apenas acerca do fato de que esse ciclo está encerrando, mas ativa um medo que está ligado a uma crença, a uma dor muito grande que foi sentida no passado. Então o medo não é o medo do fim do relacionamento. O medo é o medo de sentir a dor que ela já sentiu uma vez. E tudo aquilo que a gente já experimentou de forma negativa se torna muito mais forte a nossa resistência, se torna muito mais forte o meu medo. Eu não tenho tanto medo de coisas que eu ainda não experimentei, quanto de coisas que eu experimentei e foi muito traumático. Então o que acontece? Quando eu me deparo com uma situação que está se encerrando um ciclo, do qual eu já tenho um reforço inconsciente, uma crença muito forte acerca desse obstáculo, eu disparo uma ansiedade. E aí o meu medo se torna desproporcional, né? E a pessoa não consegue mais lidar com a situação. Porque mesmo que ela consiga racionalmente em algum momento perceber o que é que está acontecendo e que nem é um fim do mundo assim, é apenas o final de um ciclo, o medo inconsciente, a reação contra esse movimento é muito grande, por isso a ansiedade se faz tão forte. Né? Em casos como esse, uma das formas de reação é você trabalhar o trauma de forma terapêutica, entender a sua história, entender como que esse medo foi construído lá atrás para que ele possa ser ressignificado e assim naturalmente consiga de fato diminuir esse medo e naturalmente conseguir se relacionar melhor com a realidade. Né? A crise de ansiedade muitas vezes ela é uma briga com uma ideia. A crise de ansiedade muitas vezes é o medo de uma imaginação. Não é nem uma questão real. E por isso que é tão difícil. Porque a pessoa não consegue encontrar no tato, no fato, ela não consegue encontrar nos sentidos, ela não consegue encontrar na percepção física uma forma de se proteger daquilo que está para acontecer. Por quê? Porque aquilo está acontecendo a nível inconsciente. É o medo de um imaginário que ela nem sequer tem percepção. E por isso que a ansiedade se torna uma coisa tão forte. Porque como que eu posso me proteger de uma coisa que eu não sei exatamente o que é? Para onde que eu corro de um medo que eu não sei exatamente o que está acontecendo, né? E aí muitas vezes a gente fica projetando esse medo, né, no relacionamento, no trabalho, enfim, no fim do ciclo que seja. E como que muitas vezes a gente tenta se proteger disso, se apegando, tentando segurar, fazendo de tudo para que a coisa não aconteça, sendo que de fato teu medo nem é daquilo. E aí o que acontece? Ou você está ansioso com medo de que a coisa aconteça,
ou você está depressivo sofrendo porque você está segurando uma coisa que já chegou ao fim. E isso é muito sofrível, por isso que a pessoa acaba sofrendo muito tempo, né? Nessas horas, de fato, nada é mais necessário do que uma terapia para que a pessoa consiga colocar a cabeça no lugar, perceber meio do que é relacionado ao que é proporcional, o que é desproporcional, o que pode ser feito, o que não pode, o que deve ser feito, o que não deve. Tá? Esse é o processo para se conseguir colocar cada coisa na sua caixinha aqui e a sua cabeça possa fluir, para que você passe desse processo. Você tem que pular esse muro para que você se livre da ansiedade. Entretanto, quando nós falamos de ansiedade, nós também estamos falando aqui de um mal, né, que já tomou conta da sociedade. Um mal que hoje eu já arrisco dizer que as pessoas são ansiosas. Né? Eu poderia aqui quase afirmar que a humanidade é ansiosa. Se nós formos observar as pessoas do nosso século e as pessoas do século passado, eu posso dizer que o homem contemporâneo é um homem ansioso em relação aos outros. E aqui eu vou tentar explicar para você um pouco do porquê disso. Primeiro porque, como eu já disse, a ansiedade é medo. E nada causa mais medo do que o desconhecido. Nada causa mais medo que uma condição de insegurança. Tá? E aí nós temos que observar o seguinte quadro. Se a insegurança causa medo e o medo causa ansiedade, uma vez que nós vivemos num mundo hoje tudo é inseguro, né? Automaticamente a nossa ansiedade ela acaba se tornando uma rotina. Nós vivemos hoje no mundo, hoje tudo é incerto, nós não temos mais segurança de nada. Nós não temos segurança nos negócios, nós não temos segurança profissional. Hoje eu não tenho mais garantias nenhuma que se eu fizer uma faculdade eu tenho uma carreira profissional garantida. Hoje eu não tenho garantias nenhuma que se eu casar isso vai ser até que a morte nos separe. Hoje eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou ser bem sucedido. Tá? Eu não tenho mais garantia nenhuma de que existe um sentido certo para a vida. E assim sendo, as pessoas que ainda não entenderam e não se adequaram a essa realidade, elas estão se sentindo extremamente ansiosas. Por quê? Porque elas não estão se preparando para lidar com o caos. Elas não estão se preparando para lidar com a insegurança da vida. E automaticamente a ansiedade começa a ser disparada, visto que essa pessoa tem medo do que pode e o que não pode acontecer. As pessoas só vão deixar de ser ansiosas, de fato, a ansiedade só vai diminuir no mundo na medida em que as pessoas começarem a se preparar para lidar com o improvável, se preparar para lidar com o que não é certo. Nós não temos mais garantias. Diferentemente dos nossos pais que tinham uma rota de vida um pouco mais bem traçada, um pouco mais coordenada, nascer, crescer, casar, ter filhos, trabalhar, aposentar, encerrar, é um caminho muito reto. Hoje em dia nós não temos esse caminho reto, é uma curva, é um labirinto, a vida se tornou um labirinto. E quem entra num labirinto e não se diverte com o labirinto fica ansioso. Eu quero achar a saída, eu quero achar a saída, eu quero achar uma forma de vida em que eu me sinta seguro. Pessoal, não existe mais segurança no mundo contemporâneo. Não existe mais certezas. E se você não for capaz de se relacionar com a incerteza da vida, se você não for mais capaz de olhar para esse mundo e perceber que esse mundo não tem mais um caminho reto, se você ficar sempre tentando controlar as coisas ou achar um lugar de garantias acerca da sua existência, você se tornará um ansioso crônico, porque você não vai conseguir lidar com essas circunstâncias. Portanto, para que você possa vencer a ansiedade, para que você possa conseguir se transformar numa pessoa menos ansiosa, só existe aqui um caminho. Você aprender a lidar com o medo. Entender que se você se sente ansioso, a primeira questão é, eu estou com medo de alguma coisa. E cabe aqui eu perceber que medo é esse. Ou ele é um medo que é reforçado por uma questão traumática do nosso passado, que se projeta em algo que está acontecendo hoje, ou no mínimo essa ansiedade ela é resultante do fato de que você não está conseguindo se adequar à vulnerabilidade das formas de vida hoje. Mas tem saída para isso a partir do momento que nós compreendemos que sim, é possível viver no mundo sem ter certas seguranças, né? Porque a natureza ela é sábia, as formas de vida se adaptam,
elas se atualizam, tá? E hoje já é possível viver de formas profissionais, ou em relacionamentos, ou em amizades, ou até mesmo em locais onde se mora, de formas com uma temporariedade menor, né? As coisas não são mais duradouras. E sim, tá tudo bem, é possível se relacionar com coisas não duradouras. Eu posso trocar de emprego mais vezes, eu posso trocar de relacionamentos mais vezes, eu posso mudar de cidade mais vezes e tá tudo bem. Isso não é mais sinônimo de fracasso. Antigamente as pessoas tinham medo de mudanças porque as mudanças eram resultantes de situações mal sucedidas. Então a pessoa não deu certo em algo, ela tem que mudar para outro, ou seja, mudar é sinônimo de que algo não deu certo e, portanto, eu tenho medo de mudar, porque se eu tiver que mudar, significa que alguma coisa não deu certo. Esse é um pensamento passado. Ele precisa ser corrigido. Hoje, mudar não é mais sinônimo de ser mal-sucedido. Pelo contrário, mudar significa que você está vivendo o jogo. Significa que você está na vida real, porque hoje tudo passa por mudanças contínuas e cada vez mais rápidas. Então se prepare para a mudança, se prepare para que as coisas não deem certo, se prepare para que você tenha que se reinventar o tempo todo e assim se preparando para essa realidade, automaticamente você passa a ser uma pessoa que sente menos medo de ter que mudar, menos apegado e consequentemente menos ansioso. Galera, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se isso aqui te ajudou de alguma forma, encaminhe esse vídeo para seus amigos, passe isso aqui para alguém, compartilha e, por favor, deixa aí o joinha, deixa o seu comentário, fala o que você achou disso, se inscreve nesse canal e eu prometo que toda semana eu vou estar aqui atualizando novos conteúdos. Valeu!